Bom, boa noite a todos os irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Esperamos que todos estejamos bem, tá? E esperamos que possamos sair daqui mais leves, recarregados, tá? Com uma pontinha a mais de esperança. O irmão Laércio, nas suas palavras iniciais, me fez lembrar do nosso irmão Haroldo Dutra. Sempre quando ele ministra as suas palestras, no início ou no fim, ele sempre fala: tudo o que eu disse aqui é para mim, não é? Então, de fato, nós somos os que mais precisamos daquilo que nós estamos aqui buscando refletir, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre essa importância dessa viagem ao nosso interior, nessa busca de nossa consciência, essa voz que guia para a vida maior. Antes, gostaria de pedir uma licença para falar um fato curioso. A partir de nossa última quarta-feira, em que estivemos aqui falando sobre a importância e os cuidados com as nossas conversações diárias, não é? Teve um determinado momento em que nós percebemos, sentimos um certo distanciamento, vamos assim dizer. Alguns presentes temos a certeza que também sentiram algo no ar, algo muito curioso e interessante. E a partir daí, quando nós estávamos estudando sobre a reflexão que gostaríamos de trazer aqui hoje, eu devo confessar que os influxos dos pensamentos que vinham trouxeram uma reflexão bem diferente daquela a qual nós queríamos trazer. Então, curiosamente, nós tivemos que reformular, não é, o escopo, e então a gente deixou de ser teimoso, a gente falou, olha, vamos seguir aqui. E hoje nós estamos aqui para falar desse tema maravilhoso. De novo, primeiramente sempre para quem vos fala, tá bom? Então, quando a gente percebeu e refletiu sobre esse distanciamento, eu devo confessar que eu pensei que o problema inicial seria a mudança, né, local, né? Achei que esta mesa aqui que estava entre nós seria uma das responsáveis, mas ponderando um pouco mais, nós percebemos que o distanciamento não tem nada a ver com o distanciamento físico, né? De espaço. É algo quando quando estamos, né, em um mesmo espaço físico, mas os nossos corpos mentais, né, as nossas consciências talvez divagam um pouquinho. Na minha infinita pequenez, eu até pensei em pedir para os amigos para a gente voltar à configuração inicial, tá? A falta de humildade da minha parte, eu peço perdão, tá? É o orgulho ainda presente na gente. Mas, pensando sobre esse quesito, nós fomos direcionados a essa reflexão e hoje nós vamos começar já de uma forma diferente. Nós costumamos deixar sempre a nossa história para o final, né, da reflexão, mas hoje vamos começar justamente com uma história, tá? O autor, a fonte, vamos pedir perdão, não conseguimos encontrar exatamente, mas diz-se que essa história vem de um grupo indígena, tá? Nós não sabemos acertadamente dizer o qual. Mas conta essa história que Deus, em sua infinita sabedoria, quando ele estava fazendo todo o seu processo de criação, após ele criar as terras, né, os vales, né, planícies, planaltos, após ele criar toda essa flora riquíssima, né, que todo o universo tem, após criar essa fauna maravilhosa, bastava uma criação, que é justamente a criação do homem. Então, essa história conta que Deus, então, decidiu fazer uma reunião com todos os representantes dos reinos, em especial o reino animal, e disse, olha, a partir de agora nós vamos criar um ser novo, um ser distinto. E esse ser terá em suas mãos um poder inimaginável, um poder incrível. Contudo,
trouxe vocês aqui para que pudéssemos refletir, porque nós precisamos esconder esse poder em um local acessível, mas que seja de difícil acesso, para que esse ser novo consiga alcançá-lo no tempo correto. Porque, como nós sabemos, sempre quando damos muito poder a alguém não tão experiente, a besteira já é certa, não é? Então, esse poder deveria ser alcançado em um dado momento, em um momento que não poderia causar algum problema. Então, perguntando aos seres, vieram os animais, primeiramente a águia, né, que sobrevoa por tudo. E aí ela falou: ó Senhor, eu indico que o Senhor guarde esse poder na mais alta montanha, né, que aí o homem não conseguirá acessar com tanta facilidade. Então Deus ponderou e lembrou que nós seríamos aventureiros e imediatamente escalaríamos os montes e alcançaríamos esse poder, né? Hoje o Monte Everest, o pessoal vai assim, né? Parece que está indo numa trilha, né? Nós vamos aí, enfim. E então falou: não, vai ser aventureiro, ele vai alcançar esse poder antes da hora. Tudo bem. Então veio o búfalo e falou: olha, Senhor, eu como sou o dono das terras, eu indico que o Senhor guarde esse poder bem abaixo da terra, né? Que eles não alcançarão. E aí, mais uma vez, Deus ponderou e falou: olha, o homem será muito ganancioso e ele irá fazer buracos aí na terra, né, para procurar esses minerais maravilhosos que trazem, né, toda uma evolução. E aí encontraram esse poder também antes da hora. Nada feito. E aí veio o peixe e falou: olha, eu conheço todos os mares, conheço os abismos mais profundos, e eu indico que o Senhor guarde esse poder lá no mais profundo do mar. Então Deus falou: olha, o homem será inteligente, criará máquinas, e aí conseguirá submerger e também alcançará. Então, depois de várias ideias, surge o tatu. Na história não conta, mas a gente acredita que seja o tatu-bola, né? Aquele pirracentozinho desse tamanho. E aí ele falou assim, ó, pediu licença a todos e falou: olha, Senhor, eu indico que o Senhor guarde esse poder em um local que eles nunca pensarão em procurar. Eles vão procurar nos mares, nas terras, nas montanhas, em todo lugar. Mas eu garanto para o Senhor que todos eles procurarão externamente, mas nunca procurarão dentro. Então eu indico que o Senhor guarde esse poder dentro do indivíduo. Que tatuzinho sabido, danado, estava corretíssimo. E aí, assim Deus o fez. Contada a história, nós vamos lembrar que nós, cotidianamente, né, em nossa sociedade, nós estamos aí sempre fazendo uma viagem, sempre planejando o próximo passo. Nós inventamos uma série de datas comemorativas, não é? Por exemplo, e aí de janeiro a dezembro nós temos aí de carnaval a festa de Todos os Santos, e está todo mundo planejando, né, como chegar, qual roupa vestir, quantos quilômetros irá pegar na estrada para chegar na hora certinha, onde vai dormir. Então, dia após dia, nós estamos fazendo uma viagem para fora, né? E não estamos, em nenhum momento, pensando em fazer uma viagem para dentro. Nós estamos aí hoje fazendo as nossas viagens interplanetárias, nós estamos aí buscando vidas em outros planetas, nós estamos fazendo viagem para a Lua. Nessa semana descobrimos que até um buraco negro agora é tema de visitação. Nós estamos gastando bilhões enviando lá para o espaço, né, plantas nativas aqui da Terra para a gente estudar sobre a sua germinação, né, como é que tudo se desenvolve. Enquanto na Terra nós temos aí tantos hectares que não recebem R$1 para fazer florir aquele feijão, que acabaria, de acordo com os últimos dados,
com a fome de mais de 800 milhões de terráqueos. E esse dado chega a passar dos 2 bilhões se estudarmos as questões referentes aos seus meios de vida. Então, nós estamos fazendo uma viagem para muito longe. Estamos ficando cada vez mais longe de nós mesmos. Não estamos de forma nenhuma julgando, as pesquisas todas são pesquisas úteis, nós incentivamos a pesquisa, mas que sejam pesquisas que ajudem a auxiliar a prosperar a vida na Terra. Porque, humildemente, nós acreditamos que se fosse para morarmos em Marte, acreditamos que Deus não erraria por tantos quilômetros, né? Assim, não é tão perto. Mas, talvez, a viagem para o final do universo não seja, no momento, a viagem mais importante que nós devemos fazer. Então, a pergunta que a gente trouxe hoje é: quando é que nós vamos gastar um tempinho, nós vamos refletir e buscar fazer essa viagem para dentro de nós mesmos, não é? Nós estamos muito distantes de nós, automaticamente ficamos distantes um do outro. Nós não temos mais aquela conversação, nós lembramos, né, com a evolução tecnológica, uma das questões que nos impedem de conhecer a nós mesmos, primeiramente, é o nosso medo de conhecer a nós mesmos, porque nós não conseguimos ficar nem sequer 5 minutinhos em silêncio, né? Quando a gente fica 5 minutinhos, bate uma ansiedade, um medo, algo do tipo. E nós já ligamos o celular, né? A gente vai lá nos Reels, né? Nos TBTs da vida, ou nós simplesmente ligamos uma TV para fazer com que aquele silêncio desapareça. Nós temos medo de ficar com nós mesmos. Essa evolução tecnológica, né? Hoje nós escolhemos o celular como nosso melhor amigo, e até aquelas conversações sadias, né, que a gente fazia nas portas de nossas casas, né, falando mal da vida dos outros, né, uma conversação super sadia não tem mais. Brincadeiras à parte, nós temos um grande problema. Nós temos um grande problema porque nós não estamos indo para dentro. E o que tem em nossa consciência? Não é o nosso guia? Não é lá que nós vamos encontrar as nossas respostas? Não é lá que nós vamos encontrar as melhores indicações para as nossas ações no dia a dia? Né? Então a gente inicia lembrando sempre Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, uma observação, o nosso Allan Kardec, né, o Hipólito Leon, antes de adentrar na filosofia, nos estudos, não é? Pupilo de Pestalozzi, professor, já havia escrito várias obras pedagógicas, e ele utiliza toda a sua metodologia, ele utiliza todo o seu conhecimento, que, chegando na curiosidade que ele foi chamado, né, a desvendar, ele coloca esse conhecimento nas obras basilares, né, o Pentateuco Espírita, e acompanhado pelas revistas espíritas, ele desenvolve paulatinamente, passo a passo, cada ponto, aprofundando em cada lei de forma vagarosa, para que a gente não se assustasse de início, para que a gente percebesse e recebesse conhecimento tranquilamente, no tempo certo. Então, na questão 621, que é a questão que todo espírita deve conhecer de cor salteado, Kardec, ele pergunta aos espíritos superiores: onde está, ou onde estão guardadas, gravadas as leis de Deus? E eles respondem justamente na consciência. Bom, se estão escritas as leis na consciência, por que Deus quis então revelá-la? Não é? Através de Moisés, através de Jesus. E aí os espíritos respondem: olha, o homem a esqueceu. Esqueceu essas leis, e então por isso que Deus quis relembrar. E aí a gente lembra do tatuzinho danado
que fez com que Deus escondesse a consciência dentro da gente. E já que as leis divinas estão guardadas bem lá nesse local, que é muito difícil para nós acessarmos, né, em virtude de nossa indisciplina. Então, se nós não estamos tendo contato com as leis de Deus, nós estamos falando, pensando, agindo distante das leis de Deus. Visto que lá está o nosso guia, estão as nossas respostas, se nós não estamos seguindo esse guia, nós naturalmente nos perderemos nas trilhas do mundo, nas trilhas da nossa vida, de nossa experiência. Então, estando lá guardadas e nós não a acessamos, nós acabamos cometendo alguns equívocos e esses equívocos deverão ser consertados. Né? Se nós cometemos um equívoco, nós temos que trabalhar de alguma forma para refazer. Né? E é por isso que nós, em nossa atual encarnação, nós estamos passando por momentos interessantes, momentos proveitosos, momentos nos quais nós devemos compreender, aprender e refazer. Diferente da lei terrena, da lei humana, a justiça de Deus, ela não simplesmente pune como as nossas leis. A justiça de Deus, ela educa. E a terra é o grande educandário de Deus, não é? Nós estamos aqui como aquele aluno indisciplinado que está repetindo de ano, né, em nossa expressão. É o aluno que deve repetir aquela matéria a qual ele ainda não aprendeu. Mas, como todos nós sabemos e lembramos sempre a questão 171 de O Livro dos Espíritos, que Deus, por ser um Pai de amor, um Pai de misericórdia, Ele sempre nos permite uma forma, Ele sempre nos permite um meio de refazer essas tarefas, essas disciplinas, um meio de aprender. Então, esse Pai de amor, o que Ele faz? Ele conduz, Ele guia. Porque todos nós, é válido lembrar, nós estamos imersos no chamado fluido cósmico, nós estamos dentro desse mar de energia, nós estamos no halo divino. Nós, tudo que fazemos, pensamos, nós pensamos dentro de Deus. Nós lembramos uma frase que irá nos guiar um pouco para a compreensão do tamanho do poder de Deus. Todos nós aqui sabemos, temos uma compreensão, uma ideia do infinito, não é? É aquilo que não tem fim. É até difícil imaginar isso. Mas o infinito, aquilo que não finda. E a frase é: Deus começa onde o infinito acaba. Deus começa onde o infinito termina. Então, em nenhum momento podemos imaginar que estamos nos distanciando de Deus, não é? Esse distanciamento que falamos no início, que falamos que não é um distanciamento físico, mas como é que é esse distanciamento e como é que estamos distanciando de Deus, sendo que nós estamos em Deus como Deus está em nós. Nós estamos nos distanciando em relacionamento. Nós não estamos nos relacionando corretamente. E justamente porque nós não estamos adentrando em nossa consciência, nós não estamos buscando o guia que há em nós. Mas, como Deus, Ele educa, Ele guia, Ele nos oferece, né, o maior guia de todos. Quem que Ele colocou nessa tarefa? Não é? A gente lembra agora, livro dos
Religião dos Espíritos, perdão, citado aqui inicialmente, capítulo 37, que é o título O Guia Real. O Emmanuel, através de Chico Xavier, ele vai falar para a gente que na nossa busca para o guia ideal, na nossa busca para o guia que nós devemos seguir integralmente, nós não poderemos buscar encontrar esse guia aqui, né? Entre os que comungam a nossa experiência terrena. Nós não encontraremos o guia ideal entre os filósofos mais famosos, não encontraremos o guia ideal entre os professores mais respeitados, não encontraremos o guia ideal dos sacerdotes mais conhecidos, nós não encontraremos o guia ideal, aquela palavra flamejante do advogado experiente, nem nas palavras de um juiz correto. E com certeza, muito menos, não encontraremos um guia essencial nas palavras eloquentes de um palestrante, de forma alguma. Não é? Então, quem é o nosso guia? E onde encontrar? Então, Emmanuel, lá neste capítulo, ele fala o seguinte: nascido na palha, para nos trazer a importância da vida simples, aquele que expirou na cruz pelo bem de todos nós, nos mostrando os trilhos para a ressurreição eterna. E, em comunhão com esse pensamento, logicamente, retornamos ao Livro dos Espíritos. Allan Kardec, questionador, pergunta lá na questão 625, se Deus haveria concedido à humanidade um guia, um exemplo a ser seguido. E a resposta, todos nós sabemos, não é? Jesus. Jesus. É o único modelo, é o único exemplo que nós devemos seguir integralmente. E para todos nós, que somos um tanto quanto incrédulos, nós que temos aquela nossa fé bem pequenina, né? Menor do que um grão de mostarda, Jesus, ele disse em alto e bom som: eu sou um bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Existem ainda muitas ovelhas que não fazem parte desse aprisco, mas elas ouviram a minha voz, porque no final será um único rebanho para um único pastor. Jesus, ele disse integralmente: nenhuma das ovelhas que o Pai me concedeu se perderá. E nós somos essas ovelhas desgarradas de Israel, né? Nós estamos sempre ali na trilha, mas vamos nos aventurar e saímos daquela trilha que nos guia. Mas Jesus, ele sempre para, ele sempre espera, volta para o nosso reencontro. E por isso a canção de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada nunca me faltará. Guiar-me por águas tranquilas, deitar-me-á por verdes pastos. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque estareis comigo para todo sempre. Precisamos de mais. Né? Nós, em nossa reflexão, nós fomos levados a encontrar um poema maravilhoso. Eu arriscaria declamar aqui, mas para não perder o ensejo, não perder a energia gostosa, se eu errar algum refrão, preferi trazer a cópiazinha.
O título Jornada, que nós encontramos no livro Antologia dos Imortais, tá? Que é de Adelino Fontoura. Essa música, procurem na internet, esse poema virou música, ficou linda, tá? Ficou maravilhosa. Pode ser que alguns não se conectem a esse poema, mas para aqueles que já buscaram aquele estudo da Gênese espírita, que já procuraram o estudo da evolução do ser espiritual, se encontrará muito, muito nesse poema. Então Adelino diz assim, através de Chico Xavier: fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era. Infusório do mar, em montões de sargaço. Por séculos fui planta, em movimento escasso. Sofri no inverno e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera. Achei a inteligência e segui passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas. A lutar e chorar para compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino, que me leva a transpor o clarão das estrelas. Agora, homem que sou pelo decreto divino, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino. Esse poema, por si só, dá para fazer aí uns 200 livros, né, de tanta reflexão que ele nos traz. Ele conta a realidade de todos nós, que somos seres em evolução, não é? Estamos nessa evolução maravilhosa. E nós estamos aqui, de corpo em corpo, forjando a nossa estrada, né, para que um dia consigamos transpor esses clarões, essas galáxias maravilhosas, não é? Mas como? É a pergunta. Como falamos no início, nós temos um poder inimaginável. Nós temos esse poder maravilhoso que está bem em nossas mãos. Mas por culpa do tatuzinho danado, escondeu tão bem escondido. E nós, em virtude de nossa disciplina, nós não buscamos. De nada adianta termos esse poder se não acessá-lo. E acessá-lo com sabedoria. Acreditamos humildemente que já passou da hora da humanidade terrena ir de encontro a esse poder. Já passou o tempo que era para termos esse contato e esse domínio para auxiliarmos Jesus, auxiliarmos na cocriação do planeta, auxiliarmos uns aos outros. Então, para acessar esse poder, nós lembramos Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 919, onde nós vamos encontrar a resposta de Santo Agostinho. Por favor, leiam esse quesito. É quase 2 laudas, né? Onde Santo Agostinho ele irá nos trazer uma energia gostosa. Kardec ele pergunta qual seria o meio mais seguro, mais eficaz para que o homem pudesse seguir no caminho sem ser arrastado pelo mal, pela atração do mal. E aí Santo Agostinho responde, olha, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Fazei como eu fazia enquanto vivia na terra, ao final de todo dia, antes de colocar a cabeça no travesseiro, eu ia na minha consciência e perguntava se eu tinha feito tudo o que eu deveria ter feito,
se não existia ninguém que pudesse reclamar das minhas ações, reclamar do que eu fiz, se eu tinha utilizado todo o tempo que eu tive durante o dia para fazer o que era necessário. Foi assim que eu me conheci e foi assim que eu entendi qual parte em mim eu deveria reformar. Então, meus irmãos, meus amigos e amigas, mais uma vez, poder estar bem próximo, bem pertinho da gente. Por mais que seja difícil essa escalada, nós estaremos cada vez mais próximos de Deus à medida que entrarmos profundamente em nossa consciência, perquirindo, discutindo ali saudosamente, né, o que eu fiz, porque mesmo que nós não tenhamos essa disciplina diária de ir para dentro, infelizmente o que nós percebemos é que nosso interior não é um deserto, ele é bem visitado. Ele é bem visitado. São os pensamentos, são as notícias, são os nossos irmãos desencarnados, os nossos cobradores, todos nós temos. Então essa nossa consciência, de uma determinada forma, ela está sem proteção. Porque nós, eu, você, não estamos adentrando e acessando. Então que todos nós possamos fazer essa viagem super saudável, difícil, em torno de nós mesmos, para que enfim possamos, de corpo em corpo, até, não é? A gente conseguir transpor o clarão das estrelas. Muito obrigado a todos vocês, tá? Que Deus nos abençoe sempre.